Bom dia, cavaleiros e damas do Colégio Ângulo de Divinópolis, terceiro ano de ensino médio. Continuamos aí nosso caminho, nosso trabalho online, né? Hoje é a nossa 7ª aula do segundo trimestre e hoje nós vamos falar da primeira parte do parnasianismo, né? Nós vamos usar 2 aulas para estudar sobre o parnasianismo e é interessante a gente observar, pessoal, que o parnasianismo ele é uma escola literária contemporânea ao realismo e naturalismo que nós já havíamos estudado em semanas anteriores, né? Lembrando, realismo, nome-chave, Machado de Assis, né? E naturalismo, nome-chave, Aloysio de Azevedo. Então nós estudamos essas 2 escolas literárias, realismo e naturalismo, né? Totalmente em prosa, a gente precisa lembrar disso, né? São escolas literárias que têm como característica a prosa, em contraposição ao parnasianismo, que é uma escola literária totalmente em verso, né? E é interessante que elas são contemporâneas e em que elas convergem, em que elas combinam, vamos dizer assim. O parnasianismo, ele vai combinar com o realismo e naturalismo em um único elemento, né? Que é o fato de ser uma escola de reação contra o romantismo, tá ok? Como sempre, nós temos a nossa aula aí, o Praticando, então nós já estamos na apostila 3, né? Nós estamos bem avançados no nosso conteúdo aí. Então, para essa semana, apostila 3, página 105, números 1 e 2, tá ok? Então, como eu disse para vocês, né? O parnasianismo ele é um movimento literário contemporâneo, ou seja, ele acontece no mesmo momento em que acontece o realismo, o naturalismo, lá no finalzinho do século XIX, né? E as 3 correntes literárias têm influência e tradição na França, só que aí a gente vai lembrar, o parnasianismo ela é em verso, realismo e naturalismo em prosa. E outra questão interessante que a gente tem que chamar a atenção para essas 3 escolas. As 3 têm como objetivo, como um dos motes, né, como motivação, a reação contra os excessos do romantismo. Então, se todas as 3 têm como característica uma reação aos excessos do romantismo, o que nós vamos perceber em todas elas? A tendência à objetividade. Então, isso é uma dica aí bacana e interessante para todo mundo, tá? A tendência à objetividade. Mas é importante lembrar que o realismo e o naturalismo, eles têm a gente chama de arte de compromisso, né? Uma arte de compromisso social, de denúncia social, de falar das mazelas, de criticar, de refletir sobre os problemas sociais, né? Ou um viés mais hereditário, o outro num viés mais psicológico, mas os 2 falam de mazelas e denúncias sociais. Enquanto o parnasianismo ele vai fazer aquela literatura de distanciamento da realidade, né? Então, ou seja, a arte pela arte. A gente pode até dizer isso, né? Que o lema do parnasianismo é a arte pela arte, ou seja, aquela arte que não tem compromisso com a realidade. É uma arte que tem compromisso com o belo, com aquilo que apraz aos ouvidos, né? Aquilo que traz prazer, aquilo que é bonito esteticamente, né? Vem aí de uma coleção, uma antologia de poemas, né? Antologia é um grupo de poemas, né? Uma coletânea de poemas de Parnasse contemporâneo, e fazendo uma referência à mitologia grega, que é um dos elementos aí, a gente sempre vai ver. E é interessante, né? Geralmente todas as escolas literárias que têm tendência ao belo, que têm tendência ao equilíbrio, que têm tendência à razão, à busca da perfeição, do verso perfeito, geralmente eles vão buscar inspiração no clássico grego, né? Todas as escolas objetivas e que têm como objetivo a simetria, a beleza estética, bebem dessa fonte. Né? No Brasil, né, a gente vai iniciar o parnasianismo no Brasil com fanfarras de Teófilo Dias, e é interessante que lá em 1882, e esse movimento, vamos dizer assim, do parnasianismo, ele não vai acabar tão rapidamente, né? Ele vai seguindo, né, até a Semana da Arte Moderna. Né? Então, assim, a gente tem que sempre lembrar disso, que o parnasianismo ele é a literatura da arte pela arte, do culto ao belo, do culto à forma. O conteúdo é o menos importante, né? O mais importante para o escritor parnasiano é fazer o verso perfeito, o verso bonito, né? A gente fala um verso de ouro, vamos dizer assim, né? Então, é uma busca, é uma poesia impessoal, né? Racionalista, universalista, que busca a primazia da beleza do verso. O assunto pode ser qualquer um, pode ser um vaso, pode ser uma janela, pode ser
um objeto de decoração, mas o importante é que o verso saia perfeito, que o verso saia dentro daquilo esteticamente bonito, vamos dizer assim, né? Então, assim, uma coisa que é interessante, que a gente vai chamar a atenção, é que os parnasianos, diferente dos realistas e naturalistas, que queriam uma linguagem mais simples, né, que queriam uma linguagem bem próximo, né, do popular, eles não. Né? Eles vão criticar essa simplicidade, eles querem um rebuscamento, eles querem o verso perfeito, vamos dizer assim. Né? E a proposta deles é uma proposta bem ousada, né, de uma poesia com linguagem rebuscada, sofisticada, do ponto de vista formal. Sempre lembrar a valorização, o culto, a forma. Né? Então, eles vão sair do exagero do romantismo para a busca do verso perfeito, da linguagem perfeita. Né? Então, enquanto os românticos valorizavam a realidade subjetiva, valorizavam o excesso de sentimentalismo, os parnasianismos vão verificar a objetividade e a contenção do sentimento, né? Vamos dizer assim. Então, é uma característica, já que eles estão falando, que eles vão buscar o objeto decorativo, a gente fala que eles se aproximam muito, né, da estética, da forma que como que a gente pode dizer aqui, da arquitetura, vamos dizer assim, é o melhor modo de dizer. Né? Então, eles são detalhistas, eles se preocupam com a forma, com o vocabulário perfeito, aí eles vão resgatar o quê? Os sonetos, as rimas raras, né? Então, vão pegar elementos da antiguidade clássica, né? Então, isso é uma forma muito descritivista, a gente vai encontrar muito isso dentro da literatura parnasiana. E aí é importante relembrar, o parnasianismo ele só existe em forma de poesia, tá? Ele não existe no formato em prosa, ok? E aí, em resumo, o que a gente pode dizer do parnasianismo? A idealização da arte pela arte, ou seja, a arte confia em si mesmo, ele não está preocupado em divulgar ideias, em divulgar valores, em divulgar pensamentos, ele quer a arte com o prazer em si mesma. Né? A arte com a busca da perfeição formal. Eles vão ter uma tendência para a preferência do soneto, porque o soneto é um poema de forma fixa, né? 2 quartetos, 2 tercetos ou 14 versos. A preferência pela descrição, ou seja, ele escolhe um objeto, vai descrever esse objeto, vai buscar ali, através da descrição daquele objeto, o verso perfeito. O vocabulário é sempre um vocabulário culto, rebuscado, né? A gente vai enxergar ali um racionalismo, ou seja, a razão como primazia, o universalismo, ou seja, ele perde aquela noção do nacionalismo, que era muito forte no romantismo, né? Como a identificação nacional. Né? O apego à tradição clássica, o gosto pela mitologia, né? E a rejeição àquele lirismo exagerado, aquele sentimentalismo exagerado. Né? Então, a essência do parnasianismo, culto à forma, a busca do verso perfeito, a arte pela arte. Na próxima aula, nós vamos falar dos escritores parnasianos. Beijo a todos, muito obrigada.